Olha lá, nós estamos nos 40 dias de jejum e oração. Que coisa incrível. São 40 dias onde você pode ainda mais se achegar na presença do Senhor. Nós já vimos que temos que ter um coração contagiante. Uau! Nos lembramos da alegria da salvação. Da alegria da salvação. Você tem noção disso? Nós vimos as mãos que servem. E vimos de uma maneira tão incrível com o exemplo, pegue a sua toalha. Chegamos lá depois nos laços de amor, que não tem nada a ver com o que você tem, mas tem a ver com o que você oferece. E hoje nós vamos entrar na mentalidade de uma liderança servidora. Podemos chamar aí a mentalidade do segundo homem. Então eu quero, por favor, que vocês compartilhem comigo, lá em Filipenses 2, nós vamos ler do versículo 3 ao 5. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pronto, bastava, né? Não precisava pregar mais nada. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais isso. Então vamos lá. No reino de Deus, a verdadeira liderança, ela não busca o primeiro lugar. Ela se posiciona como esse segundo homem, que está mais preocupado em realmente impulsionar, capacitar e também servir os outros para que eles cheguem até o sucesso. Nós, embora muitas vezes não imaginamos, nós influenciamos as pessoas. Vejam quantas mulheres são influenciadas pela querida Ana. Quantas pessoas a seguem, quantas pessoas ficam atentas aos seus conselhos, quantas pessoas buscam saúde através dela. Às vezes ela nem imagina que tem lá no Amazonas alguém fazendo os 15 minutinhos na sala de um exercício físico. Então, influenciar os outros é se esvaziar de si mesmo e deixar que Cristo ocupe todo o espaço em nós. Eu fico muito preocupada com isso, porque eu sou muito falante. E o James vive puxando minha orelha, porque eu falo demais. E é verdade. Eu acho que uma das minhas principais características é a fala. Não é à toa que eu fui ser professora e que tudo isso me deixava extremamente feliz. E quando eu falo, eu percebo que muita gente me ouve. Então, depois que a gente vai ficando mais velha e quase chegando aos 60 anos, a gente realmente fala assim, opa, o que eu falo tem que ser verdade de verdade. O que eu falo, eu tenho que viver. As pessoas têm que perceber isso. Então, me esvaziar de mim mesmo para que Cristo entre ainda mais. E é gozado isso porque nós estamos vivendo num mundo onde a gente é educado desde muito pequeno a ser o número 1. Então, você tem que ser o primeiro da sala. Você tem que ser o primeiro da fila. Você tem que ser o ajudante do dia. Você tem que ser o melhor em tudo que você faz. E as coisas vão mudando e você vai crescendo e passam para você a responsabilidade de se tornar o melhor vendedor e bater todas as metas. E não basta isso. Você tem que ser o responsável pelo seu departamento. Não, também é pouco. Você tem que ser o CEO da empresa. O número 1. O número 1. O número 1. Ninguém é educado para ser o número 2. Ninguém é educado para ficar nos bastidores. Eles têm que estar à frente. E a gente já viu isso. Até mesmo num belo exemplo que o pastor nos deu, que numa orquestra, o instrumento mais difícil para tocar é o segundo violino.
Ninguém quer tocar o segundo violino, as pessoas só querem tocar o primeiro. E é verdade isso. Então, essa constante corrida que a gente vive pela primazia e pelo reconhecimento e pelo poder tem nos sufocado. E muitas vezes tem calado a voz de Deus em nós. Por isso que nas coisas de Deus é tudo ao contrário, né? Então a gente se esvazia de nós mesmos para que Cristo ocupe o maior espaço. Essa mentalidade muitas vezes se infiltra na nossa igreja, nas igrejas do Brasil. As pessoas querem cargos, nomenclaturas, querem o maior ministério, querem ali exatamente aquilo que traga reconhecimento. Ninguém quer fazer aquilo que ninguém faz. Chegar mais cedo na igreja, dar uma olhadinha se os banheiros estão limpos, ordenados, para que o visitante possa encontrar tudo certinho. Ninguém quer chegar mais cedo para fazer um café, para varrer a calçada, para recolher o lixo. Mas as pessoas querem chegar para os grandes ministérios. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque Jesus, ele não está preocupado com o pódio. Ele não está preocupado com ocupar o primeiro lugar sempre ali na frente. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer ocupar o primeiro lugar no teu coração. Mas ele não está nos ensinando a ser o primeiro. Olha, Silvinha, eu vou te ensinar a ser a primeira no ministério. Não. Muito pelo contrário. Ele está me ensinando a ficar nos bastidores, cada vez mais. A me esvaziar de mim mesma, para que ele ocupe o espaço. Semana passada, conversando com a Ana, eu falei assim para ela: Ana, eu tenho orado para que Deus nos faça invisíveis. Completamente invisíveis. Que as pessoas percebam que não somos nós, mas que é Cristo que vive em nós, que tem feito algo. Que nós possamos chegar nos lugares e, de fato, que eles não nos reconheçam, mas que reconheçam Cristo em nós. E nesta quarta semana dos 40 dias de jejum e oração, o nosso tema vai ser Mente que Lidera. E olha, eu tenho certeza que eu e você, nós seremos confrontados com essa verdade. Porque nós vamos aprender que a liderança, segundo Deus, não é sobre o primeiro, mas é sobre ter a mentalidade do segundo homem. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver 3 pontos. O primeiro, uma liderança servidora. Então tá lá, ó, o líder com a mente de Cristo. Ele serve. Vamos ver o que é isso. Irmão, eu estava conversando com o James ontem. É gozado, né? Às vezes a gente ouve assim: pessoa foi um grande servo. Ah, essa irmã, uma grande serva. Não tem grande no servo. O servo é para servir. Ele não tem grande. Ele é servo. Ele está ali para servir. A primeira e mais fundamental função que lidera e faz dessa liderança bíblica é o serviço. Você está fazendo o quê no reino de Deus? O que você tem feito para o reino de Deus? Qual tem sido a sua liderança? Quem tem olhado para você e realmente tem querido te imitar? Quem diz assim: eu quero servir como esse irmão serve ao Senhor? Eu quero. O maior líder de todos os tempos assumiu a tarefa de servo. E esse líder foi Jesus. O grande exemplo que a gente teve foi o exemplo do serviço da toalha. Aprendendo com o nosso primeiro e mais importante campo de liderança, que é o nosso lar, você vai perceber
que a sua liderança no seu lar é muito importante. Nós vamos começar a perceber que nós devemos ser líderes, servindo o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos netos. De que maneira você tem feito isso? Qual é o tipo de líder que nós estamos sendo dentro da nossa casa? Um líder com a mente de Cristo não pergunta: quem que vai me servir hoje? Como a maioria faz. Mas ele pergunta: quem eu servirei hoje? Quem eu servirei hoje? Deus usará você a servir na vida de quem? Quem você tem servido e mostrado que você está se esvaziando cada vez mais e que Cristo vive em você? O James falou esses dias, e é verdade, eu tenho um prazer absurdo, em estar com os meus filhos e com o meu marido e com as minhas netas. Eu amo servi-los. E isso não tem nada a ver com, ai, ela faz tudo. Eu faço. Porque eu amo fazer. Porque é uma delícia fazer. Porque enquanto eu estou fazendo, eu estou me desvaziando de mim. E isso é tão bom. Então, servir dentro da sua casa é você ser líder dentro dela. É você dizer não para você mesmo e dizer sim muitas vezes para o teu marido. É você dizer não para você e dizer sim para os teus filhos. Mas isso nós estamos falando em servir no Senhor. Não é essa submissão horrorosa que um monte de gente levanta a bandeira. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos falando do serviço no reino de Deus. O segundo ponto é o homem que capacita. Nós vamos ter aí um líder treinador. Olha lá, o líder com a mente de Cristo. Ele capacita. Então, um líder servidor, ele não acumula poder, ele distribui, ele não centraliza, ele capacita, e ele ensina com alegria o que sabe, ele treina. E esses dias eu fiquei pensando um pouquinho a respeito disso, né? Porque é tão bom. Eu conheci a Jesus, como vocês sabem, muito jovem, eu tinha de 15 para 16 anos, e não é segredo para ninguém. Eu, quando conheci Jesus, eu achei ele uma graça, mas eu achei o James mais. E eu vim para a igreja por causa do James. Fato. Só que daí, Jesus foi me quebrando, me conquistando, até que não tinha mais o James, mas tinha Jesus. E foi um encontro que não deu para dizer não. E eu me lembro que como eu vim com todos os meus achismos e com tudo aquilo que eu sabia fazer muito bem, eu falhava muito. E graças a Deus, né? Eu tive uma sogra que foi me ensinando tudo que eu aprendi na casa do Senhor. Porque ela servia com a elegância do silêncio. Ninguém sabia que tinha sido a Carminha que havia feito. E ela fazia. E eu me lembro que ela me ensinava a colocar os copos da ceia, ela me ensinava a fazer o pão da ceia, ela me ensinava a tirar os sapatos para limpar o púlpito, ela me ensinava a fazer tudo em silêncio. E ela foi me capacitando, e ela foi me ensinando, e ela foi me dando tudo aquilo que ela sabia, mesmo sem saber que estava me dando. E aí eu fui, aos poucos, podendo ajudar ainda mais na casa do Senhor, e fui indo, e aí eu fui aprendendo a fazer um monte de coisa, porque ela me capacitou, ela me ensinou a dobrar os joelhos e a orar, ela me ensinou o poder da oração, ela me ensinou a esperar no Senhor, ela me ensinou a crer que o amanhã seria melhor. Então ela foi me capacitando. Uma serva que me ensinava todas as vezes.
às vezes duramente, às vezes com muito amor. E era maravilhoso isso. Então, um líder servidor, ele não acumula para si, ele não centraliza, ele distribui, ele ensina. Quando a gente centraliza as coisas, a gente mostra um sinal de insegurança. E é uma falta de confiança também. A gente sufoca o crescimento dos outros e sobrecarrega o líder. A gente já viu que um líder não pode ser pinheiro. Pinheiro é uma árvore que não cresce nada ao redor dele, porque ele suga tudo o que ele precisa para crescer. Então ele fica muito alto e ele precisa de muita energia para estar alto. Então ele não consegue distribuir nada. Tudo que você planta em volta do pinheiro morre, porque o pinheiro suga para que o caule dele seja forte e para que ele possa crescer. Nós não podemos ser servos pinheiros. Nós temos que distribuir, nós temos que ensinar, nós temos que dar. Vimos hoje quem veio às 5 horas, mas quem não veio, vou dar um exemplo que o Kaique citou. Moisés, quando vai para o deserto, ele deixa sua esposa e os seus 2 filhos ao cuidado de Jetro, que era o seu sogro. E quando Jetro fica sabendo, quem quiser saber bem direitinho essa história, depois lá em casa lê Êxodo 18, que fica sabendo como que Moisés está liderando lá no deserto, ele vai até lá. Chama Moisés, vem cá, querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Toma cuidado. Ele diz exatamente isso para Moisés: você vai se esgotar. Um líder sábio, ele não tenta fazer tudo sozinho. Ele identifica, ele lidera, ele treina e ele multiplica a força do seu time. Já reparou como a gente tem um time forte aqui? Todo mundo faz alguma coisa. A gente tem gente que faz café, a gente tem gente que dá uma olhadinha nos banheiros, a gente tem gente que arruma as cadeiras, a gente tem gente que está na cozinha, a gente tem gente que dá boas-vindas, a gente tem gente que ora. Time forte. Todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Todo mundo distribuindo aquilo que sabe. Todo mundo se esvaziando do que tem e deixando que Cristo vá aumentando. Um líder com a mente de Cristo, ele não se sente ameaçado pelo sucesso do outro. Muito pelo contrário. Ele investe no sucesso dos outros. A sua alegria é ver que os seus liderados brilham mais do que ele. E isso é muito legal. Quando você percebe que as pessoas que você está treinando, que você está liderando, estão dando conta de fazer, é muito gostoso. Porque daí você já sabe que aquele que você treinou vai treinar outros. E aquele vai treinar outros. E o reino de Deus vai crescendo. O terceiro ponto. O homem impulsiona. Olha lá. O líder com a mente de Cristo levanta e impulsiona. É mais ou menos o exemplo de Barnabé. Um líder servidor usa sua influência para impulsionar os outros para frente. Nós vimos que a maior tarefa de um líder é fazer outros líderes. Então, olha lá. Nós vimos que pessoas fortes treinam outras pessoas. Eu fiquei pensando, hoje é dia de recordar um pouco de família. Mas eu fiquei pensando, um bom exemplo de Barnabé na minha vida foi o meu sogro, o pastor Brasílio. Eu me lembro que quando nós estávamos muito bem, obrigado, lá no Rio Pequeno, já tínhamos o Pedro com 3 anos, o Jaime estava com uma banda redondinha, dava tudo certo na igreja. O meu sogro nos chama e fala assim: nós vamos ter um ponto de pregação lá na Avenida Freno Peixoto, 155, vocês vão para lá. Quê? Vocês vão para lá. Nós não éramos nada. Absolutamente nada. Ninguém acreditava na gente e ele acreditou. Ele trouxe a gente para cá. E a gente tinha culto aqui, como diz o James, e é muito verdade, ele pregava para mim e para o Pedro. O Pedro era um catatauzinho desse tamanho, a gente ficava aí sentado, e ele pregava para a gente. Aí a querida mãe dele vinha, ouvia ele também, e não vinha ninguém. E aqui era uma igreja.
E a gente falava assim, mas que pastor Brasílio, o que esse homem tem na cabeça? Trazer a gente para cá, né? E eu já fiquei brava, nervosa, porque se eu já sabia fazer as coisas lá, aqui não tinha o que fazer. Que boba, né? Que boba, porque daí Deus vai mostrando que um verdadeiro líder que capacita, que distribui, que impulsiona, é para a honra e para a glória de Deus. E foi assim na nossa vida. E aí o pastor Brasílio falava para o James, não, vai dar certo, você vai ver. Não, e cá estamos. Cá estamos. Como igreja há 26 anos. Como ponto de pregação há 30. Quantas pessoas passaram por essa igreja? Perdi as contas. De verdade, eu sempre tinha registrado, perdi as contas. Quantas pessoas se batizaram aqui? Quantas pessoas se casaram aqui? Quantas crianças nasceram aqui? Não sei, perdi as contas. Ah, essa igreja é tão pequena. Pequena? 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 Lá no céu, já tem um monte de gente que conheceu a palavra do Senhor aqui. Pessoas da minha família. Lá no céu, tem gente que chegou aqui desacreditado. Completamente. Pessoas da minha família. E que ouviram da palavra de Deus nessa igreja. E hoje estão lá. Então, Barnabé, ele fez isso na vida de Paulo. Ninguém queria Paulo por perto. Pô, o cara cortava a orelha de soldado, vai querer um cara desse? Barnabé insistiu com Paulo. Se Barnabé não insistisse com Paulo, nós não teríamos quase todas as cartas do Novo Testamento escritas. Barnabé insistiu com João Marcos. Nós não teríamos nenhuma carta de Marcos. E Barnabé insistiu. Ele treinou esses líderes. E hoje o Pedro citou na hora do louvor, lá em Atos, 11, quando Paulo está na prisão, ele está na prisão louvando, porque ele sabia o que iria acontecer. Então, é incrível como muitas vezes, nós achamos que não somos Barnabés. Não temos capacidade para ser. E às vezes a pessoa que está do seu lado precisa ser impulsionada. Precisa ouvir o quanto ele é amado. O quanto as coisas do Senhor são diferentes das coisas do mundo. E aleluia por isso. O mundo não nos cabe. Não veste o nosso pé. As coisas do Senhor, malucas como são, é o nosso número. Nós devemos liderar, impulsionar pessoas a acreditar nisso. Um líder com a mente de Cristo é um caçador de tesouro. Ele enxerga ouro nas pessoas e as ajuda a brilhar. É lindo isso, você enxergar na vida do outro aquilo que ele tem de melhor. E você fazê-lo e ajudá-lo a brilhar para a honra e glória de Deus. E terminando, e estamos terminando mesmo, você é um líder. E agora? Você é um líder. Então, olha lá. Nós estamos aprendendo o quê? A mentalidade do segundo homem, ela serve, ela capacita e ela impulsiona. Não esqueça que essa mentalidade é a de Cristo. Nós, que somos líderes, e somos mesmo, porque influenciamos alguém. De uma certa maneira, nós influenciamos alguém. Nós devemos, de fato, influenciar, porque todos nós podemos capacitar, liderar
e impulsionar pessoas a servir a Cristo. A servir a Cristo. Não se esqueça disso. Sirva, capacite, impulsione pessoas a servir a Cristo. Talvez você se sinta sobrecarregado, porque muitas vezes você tenta fazer tudo sozinho. Talvez você nunca tenha se visto, olhado para você como um líder. Mas eu quero, de verdade, a te incentivar a começar com pouco. Pouco. O pequeno. Quem sabe servindo um café? Quem sabe arrumando uma cadeira? Quem sabe dando aula no Ministério Infantil? Quem sabe andando do lado de uma pessoa que precisa ser discipulada? Comece com pouco. Quem sabe com uma vassoura na mão? Comece com pouco. Sirva aí o teu irmão. Faça um elogio bem feito. Ensine algo que realmente você saiba fazer e que você possa ensiná-lo. E não esqueça de pegar sua toalha. Não esqueça de pegar sua toalha. Amém? Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Pedir que o Teu Espírito Santo nos ensine a cada vez mais Te servir. Cada vez mais a servir o outro. Cada vez mais a impulsionar o outro, a liderar o outro. Senhor, como é bom saber que os Seus dons, os Seus talentos estão à nossa disposição. Nós queremos nesta hora nos colocar diante de Ti e pedir que o Senhor nos use, como líderes mesmo, como pessoas que capacitam, impulsionam e levam, ó Deus, servos ainda mais para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que o Senhor os abençoe, que essa semana seja para você uma semana desafiadora, como tem sido para mim. E não se esqueça, quando você precisar tirar suas dúvidas, quando você for confrontado com um monte de coisa que às vezes deixa sua cabeça confusa, use a melhor resposta. Essa, Bíblia. E se você ainda tiver dúvidas a manuseá-la, aqui nós temos pessoas muito, muito importantes que podem te ajudar a conhecer a palavra de Deus e a servir o reino cada vez mais para a honra e glória dele. Amém?